Se você acha que entende de narcisismo, esse vídeo vai te desmentir, porque hoje você não vai ouvir análise de terceiro, nem interpretação de vítima, nem terapeuta especulando o comportamento alheio. Hoje você vai ouvir uma narcisista diagnosticada falando em primeira pessoa, sem roteiro, sem filtro e sem tentativa de parecer boa. Ela explica por que o amor vira frieza, por que o silêncio não é ausência, é punição, por que o pedido de desculpa muitas vezes é só estratégia, por que machucar o outro pode gerar prazer e por que na cabeça dela quase sempre existe um motivo legítimo para fazer o que fez, tá? E aqui está o ponto que vai te incomodar. Não tem vilão de novela, tem consciência, tem lógica interna e tem repetição. Se você já viveu um ciclo que parecia não acabar nunca, presta atenção. Se você já se sentiu insuficiente, em estado de confusão, culpado, sem saber por quê, esse vídeo vai ligar os pontos que você evitou ligar. Tá? Então assiste até o final, porque no meio da conversa surge uma verdade que desmonta tanto quem convive com uma pessoa narcisista, quanto quem se reconhece como um. Então já se inscreve no canal agora, compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está vivendo e não romantizar aí o que está acontecendo, tá? E um aviso muito importante, os comentários estão abertos, mas isso aqui é uma conversa entre adultos, sem xingamentos, sem ataque pessoal, sem infantilidade emocional. Por favor, né? Discordar é permitido, desrespeitar não. A Natália, ela foi muito gentil em conversar comigo, em mostrar a cara de fato, tá? Então vamos respeitar. Agora assiste, porque depois disso, fingir que não entendeu é uma escolha. Prazer te conhecer aqui, né? A gente já se conversou pelo Instagram antes, faz tempo, mas prazer, Sim, viu? prazer. E você quer aparecer no vídeo, quer ter o seu rosto coberto? Pode parecer, não tem problema, não. Não Tá tem bom. problema com isso, não. Não tem problema em se identificar, posso falar seu Não, nome? pode. Então tá bom, Natália. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade de aparecer, de conversar sobre narcisismo. A gente estava conversando antes pelo Instagram, você me mandou algumas mensagens e eu montei algumas perguntas baseadas nessas mensagens, né? Tá, E a gente vai falar sobre elas. Tem 8 blocos aqui, com cada um tem de 3 a 5 perguntas. Não sei se eu vou fazer todas, depende, né, de como rolar. Você tem quanto tempo? não tenho. Tô, Tempo tô livre definido? hoje. É, tô livre hoje. Tá bom. Maravilha. Te conhecer um pouquinho melhor, então. Você tem quantos anos? 31. 31. Você é casada, tem filhos? Sim, sou casada e tenho um filho de 11 anos. Tá. Você é casada faz quanto tempo? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Na Tá verdade, bom. assim, de relacionamento no geral, né? De casado mesmo, no civil, enfim, são 8 anos. Mas 8 anos. morando junto são 12. 12 anos é uma vida, né? É, bastante tempo. Tá bom. Ele é um santo, É, né? É um santo. então, vão ser 8 blocos de perguntas. Cada, cada bloco aí eu programei 5 perguntas, mas não sei se eu vou precisar fazer todas. Se você não quiser responder alguma pergunta, não quiser falar sobre, não tem problema nenhum, é só falar que não quer responder, né? A gente corta do vídeo e tá tudo bem, tá bom? Tá ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você foi diagnosticada com um transtorno de Sim, personalidade narcisista? sim. Faz quanto tempo? Em 2019. Entre 2019. 2019 e 2020, que foi quando eu comecei terapia, com terapia. Entendi. Como é que foi esse processo de diagnóstico? Então, inicialmente eu não fui para tratar isso, até porque eu não sabia que eu tinha, né? Eu fui para tratar outros problemas que eu tive, de assuntos pessoais mesmo, que desencadearam uma depressão, enfim. E daí eu fui atrás de terapia, inicialmente para solucionar esses outros problemas. Beleza, solucionei esses problemas, né? A psicóloga logo me encaminhou para uma psiquiatra, porque eu precisava fazer uso de medicamentos.
Enfim, eu acho que demorou, provavelmente deve ter sido de 1 a 2 meses para sanar aquele meu problema inicial. Depois desse meu problema inicial, eu continuei na terapia para sanar outros problemas que eu tinha. E daí, nesse período, foi que ela foi me identificando, a minha psicóloga. Uhum, Ela falou: Ó, Natália, eu vou te passar um livro, isso com quase 3 meses de terapia. Ela falou: vou te passar um livro, porque você se encaixa muito em um transtorno específico. Eu já tinha, assim, ouvido falar, meus amigos, minhas amigas já tinham falado para mim que eu tinha muito, me identificava muito dessa forma, só que eu não sabia muito sobre. Corri atrás, bem antes de ir para terapia, eu corri atrás de informação, né, para saber mais sobre. Enfim, eu vi realmente que eu tinha muitos indícios de que eu tinha aquilo ali, mas eu precisava que alguém me falasse, né, um uhum, profissional, no caso. E daí eu continuei meu processo com a minha psiquiatra. Eu fiquei 1 ano e pouco fazendo a minha terapia com a psicóloga. Depois eu me cansei, parei de ir. E continuei com a minha psiquiatra, porque eu sou muito imediatista. Eu gosto de coisas que, de imediato, que sanem os meus problemas. Então, a uhum, terapia era uma coisa muito monótona, muito de rotina. Eu ia, falava dos meus problemas. Então, isso acabou eu entrando numa rotina e eu não gostei muito, acabei saindo. uhum, Mas continuei com a minha psiquiatra. E daí, depois que eu continuei com a minha psiquiatra, eu acho que na minha segunda consulta, porque eu consultei com ela, a minha consulta era a cada 3 meses, ela falou para mim: Natália, você tem um transtorno de personalidade narcisista. E daí ela foi me explicando, foi dando alguns materiais para que eu pudesse entender melhor sobre. Enfim, e foi aí que eu me descobri uhum. como sendo um narcisista. Como foi esse processo de descoberta? Você achou esquisito? Foi bom? Foi ruim? Não fez muita diferença, na verdade. Não fez diferença para mim. Eu tenho hiperfoco em mim. Então, assim, foi mais uma coisa para que eu estudasse sobre mim mesma. Mas Entendi. não fez muita Autoconhecimento. diferença. Uhum, tá bom. Então vamos lá. Baseado no que no que a gente conversou ali, o começo, você falou assim que não gosta muito de rotina, né? Que a terapia convencional ali meio que enche o saco, cai na rotina. E realmente, não credibilizando, mas tudo que é feito num nível cognitivo, você fala dos problemas, não entra no nível de reprogramação emocional, fica sempre a mesma coisa. A pessoa passa anos, aí fica tentando ensinar empatia para a pessoa narcisista, fica Aham. tentando. E não funciona. Não, não funcionou. Durante 1 ano e quase 2 anos, não funcionou. Ai, mas falando sobre essa questão de rotina, né? Começo de um relacionamento, normalmente ele costuma ser intenso, né? Sim. O que te atrai nesse começo? O que me atrai nesse começo? É. Eu acho que é o desafio de conseguir alguma coisa, sabe? Eu acho que no começo do relacionamento a gente tem aquela preocupação de se vai dar certo ou não vai dar certo. Eu acho que é mais o desafio mesmo de ter aquela pessoa, ou de conseguir ter aquela pessoa. No Uhum. começo, o que me atrai mesmo é a conquista. Conquista. É conquista. E em que momento a conexão começa a perder o valor para você? O que é que muda por dentro? Na verdade, eu acho que tem muitas nuances. É que assim, eu vou falar da minha versão, tá? Eu tive muitas nuances e eu tenho até hoje no meu relacionamento, por conta dessa minha personalidade, né? Eu identifico que eu tenho momentos que eu faço o famoso love bomb e eu paro. E normalmente são em momentos que eu caio, que o nosso relacionamento cai em alguma rotina. Então, assim, eu bombardeio ele de amor quando a gente sai da rotina, quando ele faz alguma coisa que me tira da rotina. E logo em seguida, quando a gente volta à rotina, eu meio que, sabe, para ele não. Estar na rotina para ele não faz nenhuma diferença. Então, para ele nada muda. Mas a minha personalidade muda
a todo momento que a gente cai em uma rotina. Então, Uhum. quando a gente cai numa rotina, eu fico desleixada. Tá bom pra você, se não tá bom pra você, não tem o que fazer. Então, assim, quando eu percebo que ele tá fazendo alguma coisa para sair da rotina, ou quando ele faz alguma coisa que mude a rotina, a gente já volta de novo. Então, é um zigue-zague muito louco, sabe? Uhum. Altos e baixos, né? É, exatamente isso. Uhum. E quando o vínculo ali, o relacionamento, ele deixa de ser estimulante, o que te incomoda no outro? O outro. A existência do outro. A existência do outro me incomoda. É que assim, eu odeio ser contrariada. Eu não gosto de ser apontada. Então, para mim, é desestimulante quando alguém me contraria, quando alguém aponta alguma coisa negativa sobre mim. Então, isso é desestimulante. Um dos fatores. Uhum. Entendi. Então, se a pessoa simplesmente chegar, fizer alguma crítica, e se essa, principalmente, se essa crítica ela não for neutra, né? Porque existem formas de comunicar as coisas. Posso falar, cara, Sim, Natália, pô, você tá fazendo isso aqui, tá enchendo o saco. Pô, isso é uma crítica emocional direta, sim. né? Se a pessoa não tem a habilidade de chegar e falar para você, olha, Natália, quando eu tenho esse tipo de comportamento, eu me sinto dessa forma, né? Então acaba dando briga, sei lá, não é bom pra gente. Muda alguma coisa ou não? Algumas vezes. Não é Algumas vezes. sempre, mas algumas Uhum, vezes sim. Porque eu, talvez, por conta da idade, maturidade, enfim, eu percebi que eu fui mudando ao longo desses anos. Então, eu comecei a entender algumas coisas, e assim, vou deixar bem claro que não necessariamente eu faço algo para melhorar a vida do parceiro. Eu faço para melhorar a minha vida. Melhorando uhum. a minha vida, vai melhorar a vida dele. Então, normalmente é assim que funciona. Tá, perfeito. Não E necessariamente, isso aqui tá me incomodando, Natália, preciso que você mude. Não vou mudar porque ele tá falando que tá incomodando ele. Eu vou uhum. mudar porque tá incomodando ali o nosso ambiente, não tá sendo bom para mim, então eu vou, talvez, não é sempre, vou fazer alguma coisa para modificar aquilo ali para ser bom para mim, entende? Para ficar Senão fica mais mais legal para mim. lucrativo. Exatamente. Perfeito. Você sente que as pessoas precisam se transformar para elas continuarem sendo interessantes Sim, a todo momento. a todo momento? Por Todo quê? momento. Porque eu não gosto de rotina. Eu não gosto de pessoas rotineiras. Então, assim, eu não sou a mesma Natália todos os dias. Uhum, Então, não gosto de pessoas que têm. Eu gosto de pessoas que acrescentem alguma coisa no meu dia a dia. Então, assim, é estranho isso, né? Mas à medida que eu vou me modificando, eu gosto que a pessoa se modifique junto, entende? uhum, Isso não acontece com todas as pessoas, né? Mas, enfim. tá bom. Maravilha. Quando você percebe que alguém está se afastando emocionalmente, o que você costuma fazer? Depende da pessoa. Se eu tiver o mínimo de consideração pela pessoa, de início, eu vou procurar saber o que aconteceu para aquela pessoa, para acontecer o afastamento. E se eu identificar que é alguma coisa nocivo para mim, eu me afasto. Daí eu largo mão e. Agora, se não for, daí a gente normalmente conversa, tenta reter, enfim. Mas se for alguma coisa nociva para mim, eu permito que a pessoa se afaste e eu Nem liga. desligo. Só Uhum, desligo. tá. E o que costuma funcionar melhor para fazer a pessoa se reaproximar? Se é uma pessoa que é importante para você. Nossa, que pergunta difícil. O que... Nossa, para a pessoa ser importante para mim? Seu marido é importante? É, de certa forma, sim. Mais ou menos. De certa forma. Não, ele é importante, Ah, de são certa 13 anos, né? forma. São 13 anos, né? Mas, por exemplo, não tem importância do meu filho.
Não tem a importância que meu filho tem para mim, entende? Então, assim, ele tem uma importância porque ele tá comigo ali, né, no meu dia a dia, enfim, tá caminhando comigo, crescendo comigo. Mas, se acontecer em algum momento de ele querer divórcio ou separar, eu não vou criar caso com isso, porque a importância da pessoa acaba quando acaba o interesse dela por mim. É basicamente isso. Se acabou o interesse Uhum. da pessoa por mim, acabou a importância dela para mim. Então, eu não fico correndo atrás, sabe? Enfim, Uhum. basicamente isso. Tá. Mas, agora voltando àquela pergunta. O que costuma funcionar melhor para fazer a pessoa se reaproximar, caso você julgue necessário isso? Eu vou falar uma palavra, eu acho que vai ficar muito. Mas é básico. Eu preciso que a pessoa ela demonstre. Não vou falar humilhação, porque não vou falar que as pessoas se Não, pode humilhem, falar o mas. que você quiser falar aqui para ser você, tá? E também, assim, não existe. A gente tá numa conversa aqui normal, né? Não é para Uhum. ser socialmente aceito, Ah, politicamente não. correto, sabe? Sim. Não, Mas fala é que assim, o que realmente tá aí. quando a pessoa ela se afasta por algum problema, enfim, sei lá, que não teve muita importância para mim, e ela quer reter a amizade, quer voltar a ter contato, ela precisa manhar muito. Então, assim, chega Você se quase a humilhar. ser humilhante. Uhum. Chega quase a ser humilhante, porque assim, para ela retornar para minha vida, ela vai ter que passar por alguns caminhos que talvez não vão ser tão legais. Vou falar algumas coisas que não vão ser muito legais. Então, assim, normalmente as pessoas, quando se afastam de mim, não voltam mais, porque quando elas tentam voltar, eu preciso que ela se doe muito mais do que ela se doava antes, Aham, para reconquistar, né? para reconquistar. Tá. E depois que a pessoa volta, alguma coisa muda no jeito que você vê a pessoa? Depende da situação, mas normalmente não. Depende da situação. Mas Uhum. normalmente não. Normalmente eu passo uma borracha e vida que segue. Eu não fico Tá. muito ligada às coisas, não, sabe? Eu sou bem. Quando existe esse processo, né, da pessoa tentar voltar, se reaproximar, se tem alguma coisa que te dá prazer nesse ciclo, seria a reconquista ou Tem, controle? tem. A, Ou outra na coisa? verdade, é a iniciativa da pessoa. Ela querer estar comigo, ela querer ter contato comigo e vir atrás. É isso que me dá tesão, vou usar essa palavra. Tá? Entende? Uhum. Não. Eu acho que é basicamente isso. A pessoa querer estar comigo, fazer de tudo para estar comigo, é isso que me dá tesão em ter vontade de ter contato de novo com essa pessoa. Entendi. O que significa prazer para você dentro de uma relação? Você fala no geral? No geral, assim, o que significa prazer para você dentro de uma relação? E aí você pode dividir entre diferentes tipos de relação, né? Bom, na verdade, eu acho que eu fico mais feliz, eu trocaria a palavra prazer talvez por felicidade, eu ficaria mais feliz dentro da relação quando eu estou sendo vista, quando os meus feitos estão sendo vistos, porque eu costumo a fazer, eu normalmente faço bondades, né? Porque eu não sou uma pessoa ruim, mas eu faço bondades. Então, eu odeio ingratidão. Então, se eu fiz alguma coisa, normalmente tem uma segunda intenção. A minha segunda intenção é eu ser vista. Sabe, Uhum. as pessoas ou a pessoa identificar que eu fiz aquilo ali e, poxa, depois ficar me bajulando. É basicamente isso. Uhum. Então, a bajulação em si me dá prazer no relacionamento. Ok, Ser perfeito. bajulada. Legal. Difícil as pessoas assumirem isso, né? Tem muita gente aí que faz as coisas esperando reconhecimento e aí depois, quando a pessoa não retribui ou não faz nada, como você é ingrata, depois de tudo que eu fiz. Essa é uma característica narcísica, né? Então a Uhum. pessoa às vezes ela não tem um transtorno de personalidade, mas ela tem essa característica aí. Sim.
Sim, mas eu normalmente eu falo. É, se eu fiz alguma coisa para alguém e em algum momento ela foi ingrata, eu jogo na cara. E eu, assim, sem pensar duas vezes. Aham. Porque a primeira iniciativa foi ajudar a pessoa. Só que a gente sempre quer, a gente não, eu sempre quero ter um reconhecimento. E Uhum. pronto, é o mínimo, eu acho, né? Ok. É, quando uma atitude sua machuca o outro, isso pesa emocionalmente para você ou passa rápido? Momentaneamente, dependendo da pessoa, pesa. Momentaneamente. Mas logo passa. É porque, assim, eu vou tentar ser a mais didática possível com o que acontece na minha cabeça quando eu falo alguma coisa para a pessoa e machuca a pessoa. Quando eu falo alguma coisa que machuca alguém, a empatia, ela chega, ela fala assim, opa, vou entrar em ação. Só que tem um mecanismo na minha cabeça que vai trazer alguma coisa bem lá do fundo que aquela pessoa fez. E vai usar isso de muleta para o meu comportamento. Então, eu não consigo ter empatia, porque na minha cabeça, aquela pessoa fez uma coisa 10, 20 anos atrás, que é, que eu posso usar de muleta para insultar aquela pessoa naquele momento. Então, a empatia acaba retrocedendo e eu não me importo. Mas, assim, depende da pessoa, depende da ocasião e depende do que foi falado. Uhum. Entendi. Até que ponto o impacto no outro importa nas suas relações? Eu acho que se tiver, eu acho que impactaria para mim se a pessoa tiver alguma relevância na minha vida. Se ela não tiver relevância nenhuma, não impacta em nada. Ok. E você acredita que esse padrão poderia ser mudado? Então, eu já tentei, né? Já tentei, talvez não firmemente, porque assim, eu não tenho interesse em mudar, essa é a verdade. Eu Uhum. gosto de mim assim. Eu me entendi assim. Hoje o meu marido consegue lidar comigo assim, porque dá para lidar com uma pessoa narcisista. Você precisa dar uma estudada, dar uma lida, ter um acompanhamento com alguém, uma ajuda de uma outra pessoa. Então, assim, hoje eu sou incrivelmente feliz. Então, eu não mudaria, não. Algumas coisas, assim, obviamente, para melhorar a vida do meu filho, né, para melhorar meu relacionamento com meu marido. Mas são coisas rotineiras de todo relacionamento. Nada muito Uhum. pontual. Eu não mudaria quem eu sou, a minha personalidade, por conta das outras pessoas. Tá? Você se vê como alguém que sabe exatamente o que está fazendo? Sim, Você tem consciência quando o comportamento, o outro diz que foi ruim, talvez? Você tem consciência de que foi ruim para o outro? sim, Se importa? sim. Depende. Depende da pessoa. A maioria das vezes não. Inclusive, eu sinto muito prazer quando a pessoa se sente muito mal com alguma coisa que eu falei. Dependendo da pessoa. Uhum. Eu não sei explicar, mas quando é uma pessoa que eu não gosto ou que eu não tenho um relacionamento, enfim, né? O mínimo de contato ali, eu sinto um prazer absurdo em acabar com essa pessoa. Sim, não sei explicar. Sabe? Então, assim, a fala, inclusive, depois, se foi por mensagem, eu fico relendo a mensagem, porque fomenta essa alegria. Eu não sei explicar. Uhum. É uma coisa bem, bem surreal. Mas, dependendo de quem for, eu repenso. Não muda muita coisa assim. Mas eu tento fazer de uma forma mais leve da próxima vez, talvez. Dependendo de quem seja. Ok. E quando alguém te confronta com algo que você fez, você falou um pouco no começo, né? Mas aqui a gente está detalhando mais. Quando alguém te confronta com algo que você fez, o que acontece internamente? De início, raiva. É sempre raiva. De início vem uma raiva absurda, e daí eu vou rebater de alguma forma. Mas inicialmente o que vem quando a pessoa
fala alguma coisa, é raiva. 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 Imediatamente vem a raiva, e aí Imediatamente. ative em você alguma defesa e você vai Sim, né? se Exatamente. defender, tá? Exatamente. E pedir desculpa significa o que para você? Então, às vezes eu me desculpo só por só para ficar agradável o ambiente ali para mim. Não necessariamente, não, mas não são todas as pessoas, tá? Deixa isso bem claro. Tem Uhum. pessoas que eu me desculpo só para, sabe, amenizar a situação e ficar bom ali para mim, confortável para mim. Mas, dependendo da situação, eu me desculpo, sim, sinceramente. Talvez eu volte a fazer de novo aquele ato, enfim. Mas pedir desculpa para mim é uma coisa natural. Às vezes é sincero e às vezes não. Quando é sincero? Quando alguém que tem importância na minha vida. Meu filho, meu marido, meus irmãos. Normalmente são essas pessoas que eu tento ser mais sensível. Uhum. Tento ter mais sensibilidade. Então, obviamente que eu já pedi desculpa em alguns momentos que foi só para deixar o ambiente mais leve para mim, mas na maioria das vezes, meus amigos também, né? São nesses momentos, são para essas Uhum. pessoas. Ok. Em que situações você assume responsabilidade? Quando eu sou pega, na verdade. Quando a pessoa me mostra. Eu assumo a responsabilidade quando é algo empírico, que a pessoa realmente, sabe, me mostra que eu fiz, e daí eu assumo a responsabilidade porque não tem outro meio, não tem outra alternativa. Se tivesse, eu tomaria a outra alternativa. Ok. É, geralmente, quando tem um conflito, né, nesse tipo de situação, em que você é pega, a culpa, ela aparece de verdade ou é só uma estratégia para encerrar conflito? Exatamente isso. É uma estratégia para encerrar conflito e daí normalmente vem o vitimismo, né? Uhum. Quando a gente faz alguma coisa e a pessoa vem e fala para você, enfim, a gente vai usar o vitimismo, enfim, para fazer com que a pessoa sinta pena, enfim. E passa uma borracha ali, sabe? Basicamente isso. Aí depois a pessoa vem, vamos supor que seja o marido, né? Eu falo de um relacionamento aqui, mas pode ser qualquer outra situação, pai, filho, enfim. Aí vem o vitimismo, então você quer que a pessoa passe a borracha em cima do que aconteceu, mas como não foi resolvido de fato, que é o que geralmente acontece, né, nas dinâmicas dessas relações, a pessoa espera que você, ou né, a pessoa narcisista, ela assuma a responsabilidade pelo que fez, fala, olha, realmente, né, eu fiz isso e não vou fazer de novo, né, me desculpa. Mas esse processo não acontece, Não. né? Normalmente Aí, eu fiz isso porque. Ah, você não sei o quê. Eu fiz isso porque você. Eu fiz isso por algum outro motivo. Eu assumo a responsabilidade, mas eu sempre coloco 50% daquela responsabilidade em alguma outra coisa que a pessoa possa ter feito. uhum, nesse processo, vendo pelo ângulo da outra pessoa, esse conflito não foi resolvido, porque não teve um desfecho satisfatório, né? Não foi assumida uma responsabilidade ali verdadeira. Sim. E aí depois a pessoa traz de novo aquele mesmo assunto depois, porque não foi resolvido. Como é isso para você, do seu ponto de vista? Maçante. É desgastante, na verdade. Porque, assim, eu tenho muitas armas. Normalmente, quando eu vou conversar com alguém, ou quando alguém vem conversar comigo, eu já tô armada. Porque eu já sei o que eu fiz. Como, você tinha perguntado para mim, quando você faz alguma coisa, você tem noção do que você está fazendo? Sim. Então, eu tenho noção do que eu falo, eu tenho noção do que eu falo. Então, eu sei que possa ser que daqui para frente possa dar algum outro problema, então já me armo antecipadamente. Então, se a pessoa vier me, me trazer esse problema novamente, eu vou ter alguns outros motivos para me justificar, sabe? E normalmente
dá briga, porque eu falo, poxa, de novo você tá vindo com esse assunto. E daí, só que eu dou alguns outros motivos para eu ter tomado aquela, para ter feito aquele tange daquela forma. Uhum, tá bom. Sobre vergonha, Hum, como ela se manifesta em você? vergonha. É difícil porque eu não tenho muito, não. Hum, não tenho muito, não. Na verdade, eu basicamente não tenho vergonha de nada. Não tenho. Então, eu não sei te responder isso porque eu não tenho vergonha de nada. Tá bom. Agora, quando você machuca alguém, Hum. qual costuma ser a justificativa interna? Foi o que eu falei pra você. Toda vez que eu machuco alguém, em algum momento ali, eu paro, porque eu sou muito analítica. Eu tô ali naquele problema, mas eu tô analisando toda a situação. Então, chega algum momento que eu falo assim, poxa, mas poderia dar uma deixar mais leve, né? Mais tranquilo. Só que daí, ao mesmo tempo, vem o que aquela pessoa tinha feito. Às vezes nem Uhum. é nada muito significativo. Foi uma palavrinha errada que a pessoa fez. Então, eu acabo não dando muita atenção, não levando muito em consideração, porque sempre tem alguma coisa por trás. Sempre vai ter alguma coisa falando assim na minha cabeça. Não, mas aquela pessoa fez aquilo ali, então ela mereceu isso daí. Então, não. Entende? Mereceu. É muito louco, porque não é uma coisa que eu consiga controlar, Certo. sabe? Eu entendo, sim, que aquilo ali vai causar algum malefício para aquela pessoa, e muitas das vezes, grande maioria das vezes, causa, só que não é uma coisa que eu consiga controlar. Eu, Tá. eu, eu entendo que vai causar aquilo, mas eu não consigo ter a empatia que eu deveria Hum, ter, porque sempre tem um porquê, sabe? Na sei. minha cabeça sempre eu tenho sempre um porquê das coisas. E o que você faz, geralmente, que machuca as pessoas? Eu falo. O meu problema é sempre falar muito. Eu falar muito assim. Se a pessoa fez alguma coisa pra mim, eu vou falar, só que eu não vou falar de uma forma leve. Vou fazer com que a pessoa não repita mais aquele ato. As minhas ações, na verdade. Acho que as minhas ações seria uma resposta mais. As minhas ações, assim, de tratamento de silêncio, afastamento, cobrança, sabe? Eu acho que Uhum. seria isso, Tá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre punições emocionais, tá? tá? Mas o que faz alguém merecer esse tipo de tratamento aos seus olhos? Se não correspondeu às minhas expectativas, ela já se enquadra nesse tratamento, entende? Uhum. Não é Não muitas, enfim, precisa de muita coisa, não. não precisa de muita coisa. Mas não corresponder às minhas expectativas é o suficiente. Uhum. Tá. Então, é, bom, você já falou que alguma coisa dentro de você autoriza esse castigo, a pessoa Uhum. mereceu. E na hora da punição, eu sei que você já falou sobre isso, mas na hora da punição, você sente mais raiva, prazer ou alívio? Os dois. Prazer e alívio. Prazer Porque e a alívio. raiva é no início, é ali na briga. No momento da punição, não. No momento da punição é, é mais alívio mesmo. Mais prazer de fazer com que a pessoa entenda que talvez eu tenha um controle da situação. Uhum. Enfim. Mas raiva não, raiva é normalmente no momento da discussão mesmo. Tá. Você já percebeu, ou não, né? Que de repente você interpreta atitudes neutras como ataque? Sim, a maioria das vezes. A maioria das vezes?
A maioria das vezes. Entendi. Às vezes a pessoa nem quis atacar, ela teve um comportamento ali que foi neutro, mas para você foi um ataque. Sim. Tipo, falou alguma coisinha ali, uma palavrinha errada, sabe? Às vezes, eu consigo entender que não foi nada de muito relevante, mas ela poderia ter falado de uma outra forma, então, sim, a maioria das vezes. Uhum. Até que ponto essas interpretações são fatos ou construções internas? Nossa, difícil. É que não sei te dizer. Não sei te dizer, porque tem muitos conflitos internos e que isso ajuda muito nas minhas relações com as pessoas e como eu trato as pessoas. Então, eu acho que essa pergunta eu não saberia te responder. Tá bom. Depois de agir de forma desproporcional, você reconhece isso ou valida o que fez? Reconheço validando o que eu fiz, entende? Eu reconheço validando o porquê eu fiz aquilo. Ok. Bom, agora a gente entra aqui no bloco das punições emocionais específicas. Tá. Quais são as formas mais comuns de punição que você usa? Tratamento de silêncio e afastamento. Afastamento, né? Muito. O que você sente quando você está dando tratamento de silêncio em alguém e a pessoa vem atrás? Prazer. Prazer. Eu adoro. Uhum. Eu amo. Ok. O que você acha que a outra pessoa sente quando ela está levando um tratamento de silêncio? Vulnerável, talvez. Acho que ela se sente vulnerável. O que você acha Não que ela sei. pensa? Ah, não faço ideia. Não imagino o que. Não consigo identificar o que ela pensa, não. Mas é indiferente. Diferente. Tá. Exatamente por isso que eu não saberia te responder isso, porque é indiferente para mim o que ela pensa. Uhum. Ok. É... Invalidação emocional. O que é invalidação emocional para você em direção ao outro, tá? Não em relação a você. O outro para você, mas de você para o outro. Quando você invalida o outro emocionalmente. Quando eu invalido o outro emocionalmente, Por exemplo, no seu relacionamento, você chega a fazer isso com seu marido? invalidar Emocionalmente. Por exemplo, o talvez. que você sente, tanto faz. A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes, sim. Eu invalido a maioria dos sentimentos dele. Por exemplo, é... Natália, eu tô incomodado com a forma que você lidou com aquilo. Sei lá, é porque daí entraria numa coisa muito mais pessoal e eu não gostaria de falar sobre isso. Tá. Mas sim, respondendo sua pergunta, seria eu invalido alguns dos sentimentos dele, sim. Entendi. É que a gente está falando de um modo de enxergar o mundo, de interpretar o mundo e da gente agir. É um jeito de ser, né? Uhum. Isso é diferente para cada pessoa, né? E é comum, dentro do transtorno de personalidade narcisista, a invalidação emocional do parceiro, da parceira, Sim, né? É natural, até porque, assim, como você mesmo falou antes, a capacidade de empatia, ela é limitada. Quando ela sim, ameaça vir, opa, aquela vozinha interna silencia, não, 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 a exatamente. pessoa merece isso aqui. E aí, é desconsiderado o que o outro sente. Porque Exatamente. senão, se você considerar o que o outro está sentindo, isso pode te afetar de alguma maneira, expondo uma vulnerabilidade sua. E Uhum. ser vulnerável, nenhum narcisista quer, porque ele perde o controle. Exatamente. Né? E sem controle, isso é ruim, né, para a pessoa que tem esse tipo de personalidade. Mas quando você invalida o outro, isso acontece de forma espontânea ou planejada? Depende. Se for algo ali do momento, é espontâneo. Se não, vai ser alguma coisa planejada para eu ter o controle novamente da situação. Mas normalmente é de forma espontânea. Ok.
fazer a outra pessoa se sentir insuficiente. O que te traz internamente? O que brota em você? É confusa essa parte, porque eu já tentei entender um pouco mais sobre isso, sobre mim mesma, e eu fico muito relutante, porque eu não acho que eu faça isso, sabe? Então, é uma coisa desconhecida. Esse lado é uma coisa desconhecida que eu ainda estou tentando entender mais sobre mim. Não saberia te dizer especificamente como eu me sinto, porque é É algo desconhecido automático? ainda. É. Muitas vezes, o que acontece, tá? Agora, não é do seu ângulo, vou te explicar do meu ângulo terapêutico, né, do terapeuta. Como a gente falou no começo, a pessoa narcisista, ela cria muitas expectativas. Sim. Expectativas que são irrealistas, são impossíveis de serem atendidas. Porque, geralmente, a pessoa sente que está faltando alguma coisa dentro dela. Não é consciente isso, né? É uma sensação, um sentimento. E aí, ela espera que o outro supra a necessidade interna dela. Então, esse é um modo, né, de regulação externo. Então, eu posso me regular emocionalmente internamente e externamente. Externamente é quando eu chamo o outro para conversar, quando eu me relaciono, um toque físico, qualquer coisa que envolva outra pessoa. E a pessoa narcisista, ela tem essa incapacidade de se regular internamente, então ela precisa do outro para ter essa regulação. E ela cria essas expectativas, né? Ela tem aquela sensação de vazio interno, automaticamente ela projeta essa expectativa de suprimento dessa necessidade do vazio interno no outro, só que é uma expectativa irrealista, é alta demais, o outro não consegue suprir essa necessidade, porque às vezes nem o outro sabe, Uhum. né, dessa necessidade, nem a outra pessoa não está ciente do que está acontecendo. E ela não consegue suprir, obviamente, e aí vem aquela sensação de, pô, você não é bom o suficiente para mim, você não está Uhum. me agradando, você não está fazendo o que eu gostaria que você fizesse, mas nem eu sei, às vezes, o que você gostaria que fizesse. Entendeu? Então, por isso que tem um conflito, né? Um embolado, e aí É. nada do que o outro faz nunca é suficiente. O outro pode fazer tudo que tiver ao alcance dele, o que não tiver, não vai funcionar. Porque essa regulação, ela precisa ser interna. Sim. Então, esse é o olhar terapêutico sobre a dinâmica, tá? As pessoas confundem muito narcisismo com transtorno antissocial, né? Enfim. Uhum. E aí, é porque, assim, as coisas, esses transtornos, eles acontecem simultaneamente também. Sim, sim. Então é importante deixar claro para todo mundo que nós aqui, terapeutas na internet, quando a gente grava um vídeo de 1 minuto, não tem como dividir, olha, o transtorno de personalidade narcisista, ele acontece no espectro, desde a pessoa que não tem um transtorno, talvez, né, o nível do narcisismo ali, uma pessoa que é tóxica, mas não tem um transtorno, ela consegue olhar com clareza, entender o que está fazendo e mudar aquilo. Aí entra no transtorno quando começa a trazer prejuízo para as pessoas que convivem, né, com você, enfim, te prejudica no trabalho. E aí, a partir dali para cima, entra num nível de toxicidade tão alto que aí já mistura ali o transtorno antissocial, que é o narcisista perverso. Aquela pessoa que ela vai fazer, ela não sente, ela sente as emoções ali, mas ela tem o prazer, por exemplo, de ver o outro sendo machucado fisicamente, já começa a Uhum. bolar como acabar com a vida do outro, aí já entra num espectro mais alto, o transtorno de Sim. personalidade narcisista, onde há a simbiose com o transtorno antissocial, né? Então, não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, falar, o narcisista faz isso, todos eles vão fazer sempre a mesma coisa. É. Não, tem algumas Exatamente. características ali, mas nem todo mundo se encaixa. Bom, para você, qual a maior vantagem prática de funcionar do jeito que você funciona? Eu acho que não ser usada. As pessoas. Eu dificulto mais a vida das pessoas. Então,
para a pessoa me induzir alguma coisa é muito mais difícil. Enfim, para eu ser usada é muito mais difícil, porque, sei lá, as pessoas não têm muita relevância para mim. Então, sei lá, eu. Repete a pergunta para mim, por favor. Maior vantagem prática de funcionar desse jeito? Tá, minha maior vantagem é não ser feita de idiota, não ser feita de trouxa, sabe? Uhum. Eu acho que seria essa a maior vantagem. Porque, assim, eu sou casada, né? Eu vejo, eu tenho algumas amigas que são solteiras e tudo mais, e tem alguns probleminhas. Então, eu imagino que se eu fosse a solteira, não aconteceria comigo, porque eu tenho essa vantagem de ter essa personalidade, porque para mim é uma personalidade, e que eu não deixaria as pessoas fazerem de mim o que elas bem entendem. Então, é basicamente isso. Ok. E existe algum custo desse tipo de funcionamento na sua vida? Claro, existe o custo de você perder pessoas, perder oportunidades, existem muitos custos. Uhum. Eu perdi pessoas que eu entendi assim que tinha uma influência positiva na minha vida, perdi oportunidades, enfim, por conta de ser quem eu sou. E para quem se relaciona com uma pessoa que tem a personalidade igual à sua, qual é o sinal mais claro de que isso virou um ciclo ali? Repetição, né? Acho que o comportamento é repetitivo. Quando volta, é igual você tinha falado antes. Quando o assunto não foi sanado e volta de novo naquele problema. Repetição. Eu acho que seria isso. Sempre os mesmos problemas, nunca tem Sempre os uma mesmos resolução. problemas. É, Uhum. sempre são, sempre são os mesmos problemas. São coisas pontuais. Ok. Existe algum limite que, se o outro impõe, faz você perder completamente o interesse? Hum, sim, sim, existe. Eu acho que o desinteresse. Se a pessoa impor para mim algum limite que eu perceba que ela está com algum desinteresse, a pessoa perde para mim também o interesse, entende? Então, assim, seria mais uma coisa mais focada ao interesse que aquela pessoa tem em mim. Então, se eu percebo que ela está perdendo o interesse em mim, obviamente que isso causa uns negócios, uns rebuliços, eu acho que seria basicamente isso, a pessoa perdeu o interesse em mim e demonstrar que ela perdeu o interesse em mim. Daí eu perco o interesse. O que causa em você? Você falou, causa uns negócios ali. Quais são esses negócios? Assim, de início causa raiva, né? Porque eu penso assim, poxa, olha bem pra mim. Sou tão legal. Sou legal pra caramba, sou divertida, enfim, extrovertida. Como assim essa pessoa não tem interesse mais por mim? Então, normalmente é uma confusão mental o de o porquê. Porque eu me sinto o suficiente. Eu imagino que eu fui suficiente para aquela situação, para aquela pessoa, enfim, para aquele relacionamento. Então, por que que aquela pessoa perdeu o interesse por mim? Não tem como não perder o interesse por mim. Então, é basicamente isso. Não Que tem como a ousadia, pessoa né? perder. Hã? Que ousadia perder interesse por mim. Que ousadia perder o interesse por mim? Poxa, eu dei o prazer de você estar comigo. E normalmente, eu sempre sou uma pessoa muito legal. Então, a pessoa ela tem muitas partes boas comigo. Eu entrego algumas coisas para as pessoas, porque o relacionamento em si é uma troca. Eu entendo Uhum. isso. Então, assim, eu tenho algumas trocas benéficas. E como assim? A pessoa não entendeu que eu dei essas trocas benéficas e ela perdeu o interesse por mim? Não faz sentido na minha cabeça, entende? Uhum. Então, eu dando essas trocas para a pessoa, deixando ela participar da minha vida, da minha rotina, e ela perde o interesse, isso me deixa.
com bastante raiva. Uhum. O que você acha da pessoa dependente emocional? Ali, que, ah, por exemplo, né, na maioria do público que me segue, que me acompanha, geralmente ela está num relacionamento com uma pessoa narcisista em situação de dependência emocional. Eu O que você tenho acha? raiva, na verdade, eu tenho muita raiva. Porque, assim, a pessoa dependente emocional, ela é muito carente, sabe? Carente de tudo, de atenção, de afeto. Eu sou uma pessoa zero contato, não gosto muito de contato físico. Então, a pessoa, ela é muito carente de contato físico, de atenção, de empatia. Então, isso me dá preguiça. Eu não, sabe? Preguiça talvez seria o que eu acho de pessoas. Eu sinto preguiça, de Uhum, verdade. entendi. Você enxerga esse tipo de pessoa como inferior? Eu sinto que a pessoa é fraca. Talvez inferior, mas fraca. Para mim é uma Fraca. pessoa Fraca fraca. define melhor. Fraca. Entendi. O que representa fraqueza para você? Não, você não conseguir lidar com seus próprios. Sua própria vida, não ter autocontrole das suas emoções. Isso para mim é ser uma pessoa fraca. Você Uhum, deixar uma outra pessoa definir como vai ser a sua vida, a sua rotina. Isso para mim é sinal de fraqueza. ok. E o que você diria? Que tipo de conselho você daria para a pessoa dependente emocional? Procurar uma terapia, né? Uma ajuda, porque eu não gosto de me relacionar com pessoas assim. Eu normalmente eu discrimino mesmo, jogo na cara que a pessoa é fraca. A, a, a dica que eu daria é vai procurar ajuda para melhorar a sua própria vida, porque a minha não vai, a sua vida para mim não vai fazer diferença. Você vai continuar assim ou não, não vai fazer bem longe de mim, porque eu não gosto de Uhum, não convivo muito com pessoas assim. Então, uma dica seria: vai procurar uma ajuda para melhorar a sua própria vida, porque não acho que isso seja bacana, né? A pessoa ser dependente emocional. e o que você acha sobre pessoas narcisistas? Eu sou a melhor pessoa do mundo. É que assim, tem níveis, né? Tem níveis. Então, assim, eu sou uma pessoa ótima. Não vejo problema nenhum. Ok. Qual conselho você daria para pessoas? Porque assim, ó, tem desde o narcisista vulnerável, aquele que fica em depressão, até o Uhum. narcisista grandioso mesmo, né? O que é chamado de maligno, né? Que aí já tem uma comorbidade aí com um transtorno Sim. social. O que você acha desses narcisistas? O que você diria para eles? Para eles, talvez esse que tem um nível maior, fazer uma lobotomia. Brincadeira. Eu não sei, porque assim, eu acho que eles pensam a mesma coisa que eu, né? Então, sei lá. Falem, eu acho que eu falaria, falem para as pessoas que vocês são narcisistas, que para as pessoas poderem se precaver, elas decidirem se querem, porque assim, você se relacionar com um narcisista no começo é muito bom, e depois a pessoa descobre que você é narcisista. Só que ela já está já tá ali na sua vida, já está na sua rotina. Então vai ser muito mais difícil para a pessoa se libertar. Isso é um fato. Então, assim, eu acho que seria razoável você falar: olha, eu sou um narcisista. E daí você deixa com que a pessoa tome a decisão de estar na sua vida ou não. E, sei lá, talvez procurar ajuda de terceiros para se ela realmente quer estar com você, se a pessoa realmente quer estar com você. E daí vai ser responsabilidade da pessoa, né? Eu falei, quer estar, quer, não quer. Então, eu acho que falar, não ter receio de falar. Eu falo abertamente com todo mundo. É, então, assim, deixo que a pessoa tome a decisão de estar comigo ou não. Então, falar seria Uhum. o razoável. Interessante. O que é o amor para você? O amor é que eu acho que tem coisas mais importantes. Então, o amor, eu acho que é só um sentimento mesmo. É só um sentimento.
É porque assim, se você falar para mim amor de mãe, eu acho que são coisas diferentes. Então, assim, o amor de mãe com meu filho é uma coisa diferente. Agora, o amor com outras pessoas é apenas um sentimento, porque eu identifico que tem coisas mais importantes. Entendi. Eu não dou tanta importância pro amor, assim, nos outros relacionamentos, entende? Como é o amor de mãe? Eita, daí você pegou no. O amor de mãe, o meu amor pelo meu filho, tá? Porque o meu amor de mãe com a minha mãe já é outra coisa. O meu Uhum. amor de mãe pelo meu filho é inexplicável, é imensurável pelo meu filho. Não sei. Eu acho que a única pessoa que eu aprendi a me importar real é com meu filho. Eu acho que ele é a única pessoa que eu me importo definitivamente, assim. É ele. Entendi. O que é empatia para você? Empatia é uma coisa que eu não faço, que eu não sei, que eu não tenho, entende? Empatia é. Talvez, é que assim, eu vejo que as pessoas são. Algumas das pessoas são empáticas. Empatia é você ter. Você fazer alguma coisa e a pessoa se sentir lesada e você voltar atrás, sentir algum sentimento de culpa. Talvez isso seria empatia pra mim. Sentimento de culpa. Entendi. Empatia é bom ou ruim? Depende. Depende. Eu acho que depende. Do quê? Depende da situação, porque assim, eu posso ser empática com uma pessoa ingrata, que não vai fazer diferença alguma. Ela vai voltar a ser ingrata. Eu tive empatia por ela naquele momento, ela vai voltar a fazer a mesma coisa e vai ser ingrata. Então, depende. Para mim depende. Porque tem gente que eu faço as coisas e a pessoa volta a fazer de novo. Eu fiz a coisa tentando ter empatia e ela voltou a ter o mesmo comportamento. Então, Uhum. por isso que depende. Ok. Bom, minhas perguntas, elas terminam aqui. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar, acrescentar ou expressar? Talvez conteúdo que você não vê na internet, que você gostaria que tivesse, falar alguma coisa? Eu acho que seria sinalizar mesmo, porque eu entendo o quão lesivo o meu comportamento ele possa ser. Então, eu acho que sinalizar para a pessoa quem você é muito importante. Eu demorei muito para entender quem eu era, para aceitar quem eu era. Não foi um processo muito fácil, porque eu me identifiquei por muitos anos como uma outra pessoa. E depois de muito tempo, eu identifiquei que eu era uma outra pessoa. E por isso que eu agia daquelas formas. Então, sinalizar para as pessoas que que vão conviver no seu ciclo ali da sua vida, eu acho que seria muito importante. Eu acho que seria o mais razoável, né? Porque assim, não vai ser fácil. Eu entendo que a vida das pessoas que estão ao meu redor não é fácil. Me importo. Muitas das vezes não, porque eu dei a escolha, eu deixei bem visível a minha personalidade, falei quem eu sou, como eu me comporto. Então, se a pessoa entrou na minha vida é porque ela quis. Então, ela que arque com com as consequências do que vier depois. Então, eu acho que sinalizar para as pessoas sobre quem você é muito importante. As pessoas não fazem isso, não são narcisistas. As pessoas, elas escondem muito quem elas são. E daí, depois, as pessoas descobrem, quando já estão muito ali no... Já estão muito, como posso dizer? Muito incluídas ali, sabe? E daí fica Uhum. muito mais difícil de tomar decisões racionais. Então, quando você já entra em um relacionamento, eu falo relacionamento no geral, amizade, amoroso, enfim, seria importante as pessoas sinalizarem quem elas são mesmo, para as pessoas se prepararem para o que Uhum. vier depois, né? Entendi. O que você acha dessas pessoas, inclusive terapeutas, que ficam falando que
todo narcisista é isso, todo narcisista é aquilo, todo narcisista vai fazer vai te dar um golpe financeiro. O que você acha Eu acho disso? que eles são os idiotas. Porque não é, entende? Eu não vou dar golpe financeiro em ninguém. Obviamente que tem uns que se sentem bem fazendo isso. Eu estou usando esse. Então, assim, eu acho que as pessoas elas deveriam se atentar muito quem elas ouvem, quem elas procuram ajuda, porque nem toda ajuda é bem-vinda. Às vezes as pessoas só querem falar, só querem ser vistas e acabam falando coisas que às vezes não são reais. E eu digo assim, com propriedade. Eu tenho outras pessoas em meus ciclos, em ciclos meus, que são narcisistas. E são, assim, terrivelmente diferentes de mim. Entende? Então, inclusive, eu não consigo me relacionar com essas pessoas. Não consigo ter contato direto com essas pessoas. A gente tem muito, sabe? A Uhum. gente bica muito. Então, eu acho que as pessoas devem tomar muito cuidado com quem elas escutam, com quem elas pedem ajuda, porque nem tudo é verdade. Muito importante isso que você está falando, e esse ponto que eu estou trazendo aqui também. Conteúdo de 1 minuto é legal para as pessoas terem ali, né? As pessoas não têm paciência para consumir vídeos mais longos, né? É legal para trazer conhecimento, mas não tem como a gente categorizar ali e falar, olha, né? Nem todas as pessoas narcisistas fazem isso aqui. Então, não é porque a pessoa é narcisista que ela vai sair dando golpe financeiro, que vai sair traindo, embora a gente ouça muitos casos de pessoas que estão dentro desse espectro maior ali, e que fazem isso de fato, e são comportamentos que Sim, precisam ser trazidos, mas nem toda pessoa narcisista vai fazer esse tipo de coisa. Como eu sim, falei aqui no começo do vídeo, não sei se todo mundo vai assistir também, vou fazer alguns cortes também, né, desses vídeos para postar, mas nem todo mundo está ali dentro da mesma caixinha, existe um espectro. Então, o meu recado para as pessoas, tanto que convivem, quanto as pessoas que se identificam aí, ou estão se identificando como narcisistas através desse vídeo, busquem ajuda. Geralmente, um narcisista nunca vai buscar terapia porque, eu sou narcisista, cara. A pessoa não sabe disso, né? Às vezes tem alguns narcisistas que me procuram, falam, olha, minha esposa falou que eu sou narcisista, mandou um vídeo seu, ou uma mulher também, e aí eu falo, calma, vamos analisar, vamos ver, né? Se for de fato, você vai me dizer o que você quer melhorar em você, porque não tem como te falar, olha, você precisa ter empatia, eu vou te ensinar a ter empatia. sim. Não dá certo, não funciona, a pessoa ela tem que entender que aquele comportamento está trazendo algum prejuízo, algum sofrimento, e aí ela vai, por livre e espontânea vontade, decidir mudar aquilo, né? Para uma pessoa que convive com um narcisista, é complicado, porque às vezes a pessoa tem pai e mãe narcisista e não consegue, depende do nível do narcisismo do pai e da mãe, né? Eu já vi muitas maldades, a pessoa esfregando fezes na cara do filho. Então, assim, isso aí é um nível de abuso absurdo, Sim, e aí, né, não tem muito que discutir nesse caso, a pessoa está sendo extremamente prejudicada. Tem pessoas que estão no espectro do narcisismo mais baixo, como você, por exemplo, né, que dá para conviver, a pessoa ela quer, ou a pessoa ela não pode sair do relacionamento porque depende financeiramente, ou ela uhum, não consegue por causa da dependência emocional, ou ela não quer simplesmente, e está tudo bem, desde que sim, busque ajuda, saiba o que está fazendo, está tudo certo. O que a gente não pode é simplesmente colocar todos dentro de uma mesma caixinha e não dá. sair xingando as pessoas, falando um monte de besteira. Eu posto conteúdo pesado, sim, mas nem todo Uhum, mundo se encaixa ali. Até tem sim, gente que vem me xingar ali, né? Falar, oh, não faço isso aí não. Eu falo, tudo bem, mas sim, não se baseie num conteúdo de 60 segundos. sim. E atrás de informação, né? As E pessoas são também, preguiçosas. exato. Né? E nem tudo se encaixa a você aí que está assistindo. Se você for narcisista, nem tudo é sobre você, né? Tudo é sobre mim, sim. É brincadeira. É isso aí, eu sei. Não Quase tudo. entendi como assim nem tudo é sobre mim. Como assim, né? Eu acho que é. O mundo, É, como as assim? O coisas. mundo não gira ao meu redor? Pode girar.
e muitas vezes. Mas aquilo que eu falei, né? Nem todo mundo está dentro da mesma caixinha. E é isso, eu quero te agradecer, Natália, muito obrigado por essa conversa, por ser verdadeira aqui, falar o que muita gente não tem coragem de colocar a cara ali, né? Uhum. Foi muito corajoso da sua parte, muito digno. Peço para todo mundo aí que for comentar, que não façam comentários com a capacidade cognitiva desligada, por favor. A gente está tendo uma conversa de adulto aqui, espero que vocês sejam adultos também. E é isso. Bom, se depois desse vídeo você entendeu uma coisa, é isso aqui. Lidar com uma pessoa narcisista não é sobre conversar melhor, explicar mais ou ter empatia. Isso não funciona e nunca funcionou. Se você quer aprender a lidar com narcisistas sem conflito, sem briga, sem desgaste emocional, sem entrar nesses ciclos que você acabou de ver aqui, eu tenho um treinamento específico para isso. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá, assiste a explicação sobre o método e se você tiver interesse, se inscreve, tá? Muitas pessoas falam assim, ah, Rafael, quem é que quer conviver com uma pessoa assim? Existem pessoas em diversas situações. A pessoa ela não quer sair do relacionamento porque é família, simplesmente não quer. Tem pessoas que não podem por causa de questões financeiras e tem pessoas que não conseguem pela dependência emocional, tá? Se você se encaixa em um desses três tipos de pessoas, nessas três situações, esse treinamento é para você. Agora, se você já tentou fazer terapia, já tentou conversar, já tentou se controlar, já tentou ser mais paciente, já tentou tudo e nada mudou, é porque o problema não está no seu comportamento, está na raiz emocional que gera a motivação do seu comportamento. O que eu faço não é conversa infinita, nem análise superficial, tá? Eu faço diferente da terapia tradicional que nunca funcionou com você. Eu trabalho com neuroreprogramação emocional. Ela atua direto na memória emocional que sustenta padrões automáticos. É ali que acontece o apagamento da carga emocional que cria a necessidade de agir, de reagir, controlar, agradar ou se submeter. Enquanto essa memória emocional estiver ativa, você vai repetir o mesmo ciclo com a mesma dor, só mudando o personagem. Se você quer fazer uma terapia que realmente funciona, o link também está aqui embaixo e não é para curiosos, é para quem já cansou de girar em círculo. Se você já tentou de tudo e não funcionou, presta atenção. Eu sou a última instância antes da sua resignação. Ou você reprograma a raiz emocional, ou você continua administrando o sintoma para sempre, tá bom? Então agora faz o seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou do vídeo, perguntas, suas impressões. Clica no link, compartilha esse vídeo com quem ainda está preso nesse ciclo, deixa seu like para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante para as outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo.